lá, vamos lá. Vamos chamar então mais um bate-papo, mais um debate, uma troca. E nesse diálogo é importante a gente lembrar de mais um parceiro que teve com a gente no terceiro momento da pesquisa, que foi o Instituto Veredas. E aí eu vou chamar agora o Matheus Torres. Você está aí, Matheus? Alô, alô, Matheus, habla comigo, Tiquito. Oi, Kimani, tudo Olá! bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vindo. Vou deixar o espaço aqui para você conduzir mais esse debate incrível. Bem-vindos vocês também, viu? Obrigado, maravilhosa. Eu assumo daqui e depois te chamo para a gente continuar. Fechou! Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, Kimani, por passar para a gente aqui, que vai começar esse papo muito legal com o pessoal do Instituto Veredas. Obrigado também ao pessoal que está na produção do festival. Eu sou o Matheus, um jovem branco com cabelo meio platinado, meio rosa, meio coral. Tô sem barba agora, porque, enfim, em momentos importantes a gente se asseia, né? Tenho 26 anos, sou um jovem gay do interior de Pernambuco, lá de Caruaru. Um beijo pai, um beijo mãe. E também sou um dos coordenadores gerais do Engajamundo. Eu vou ser um dos mediadores dessa nossa conversa. A gente vai ter aqui a Carol, o Danilo, acho que a Laura vai entrar também, deve estar com algum probleminha breve na internet dela. E eu estou muito honrado de poder fazer esse momento com vocês, porque eu acompanho o Atlas desde o início, assim, desde da gênese, desde o começo de tudo, justamente porque eu sou um dos jovens que fundou o Pacto das Juventudes pelos ODS, que é um dos realizadores. Olha, a Laura aí entrou com a gente. E também fui um dos jovens que acompanhou desde a ideação, o desenvolvimento, a validação e, enfim, esse lançamento incrível nosso aqui, que já está acontecendo pelo festival. Eu tenho uma mensagem muito breve de abertura, e daí a gente segue para o nosso bate-papo com Veredas, e segue numa linha de que a gente vive um momento muito complexo atualmente de descrédito da ciência, né? Que a gente tem visto muitas forças minarem as conquistas que a gente alcançou nos últimos anos, e que a gente também considera que tem relação direta com estudos de qualidade, com aprofundamentos temáticos, com estatísticas e, enfim, aprofundamentos temáticos relevantes no Brasil que apoiaram essas decisões e como a gente tomou elas. Por isso que a gente reafirma aqui que produtos como o Atlas são pioneiros no que se propõe a ser, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente não fez só um diagnóstico, a gente não chegou só aqui e jogou uma caçamba de problemas nas suas costas, nas nossas costas, e disse é isso que a gente tem de problema e acabou. Não, a gente foi além. A gente teve a GV fazendo essa grande coleta de dados demográficos, de raça, gênero, renda, fazendo essa ampla coleta no território nacional. Depois vem a Talk, que foi a mesa anterior com a Carla, que, enfim, uma parceira incrível nossa aqui no Atlas, trouxe essa imersão nessas realidades da juventude do Brasil e trouxe essa perspectiva mesmo do que é a vida dessas pessoas, de quem a gente está falando e por quê. E daí a gente ainda avança e diz, a partir de tudo que a gente coletou na primeira, na segunda etapa, a gente chega na etapa do Veredas de fazer, gente, temos muitos problemas, mas também temos muitos caminhos possíveis aqui para solucionar, para resolver, para ajustar, para tentar, enfim, tirar essa problema. Só de problema já basta, né? Vamos pensar também em como resolvê-los. De novo, eu preciso reafirmar, somos quase 50 milhões de pessoas. Um número que a gente sabe que pode fazer a diferença na construção de um país mais justo e que garanta oportunidades para todas, todos e todes. Vocês já conseguiram imaginar a possibilidade dessa multidão de gente, 50 milhões de pessoas, entre 15 e 29 anos, se organizando, se mobilizando e indo para as ruas, podendo, no momento, obviamente, de trânsito normal e de cuidados de higiene, a gente precisa se cuidar também, mas pensar que a gente tem isso nas nossas mãos, a oportunidade de desenvolver o país que a gente deseja. Essa mesa aqui, ela conclui essa primeira etapa de apresentação sobre o que é o Atlas, falando dos resultados que a gente encontrou, mas amanhã, que é sexta e sábado, a gente vai ter muito debate, oficina, muito a partir dos eixos que a gente orientou o trabalho do Atlas e também para promover e ampliar o impacto dessa nossa pesquisa.
Além disso, eu vou frisar aqui que logo a gente vai ter um momento de diálogo mesmo. Vocês que estão aí no YouTube, se puderem já deixar um curtir, já puderem mandar comentários com perguntas, dúvidas, logo a gente vai receber isso. E daí agora eu passo para o pessoal do Veredas. Carol, você quer começar se apresentando? Oi, posso começar sim. Obrigada, Matheus. Boa noite, gente. É um prazer, uma alegria, um privilégio enorme poder estar aqui. Queria começar me descrevendo. Eu sou uma mulher jovem, branca, de olho castanho, cabelos também castanhos e ondulados. Eu estou usando uma blusa verde, tenho uma tatuagem de girassol no ombro e o fundo atrás de mim é branco. E eu sou então, além de ser uma mulher jovem, eu sou uma psicóloga de formação, sou pesquisadora do Veredas, que contribuiu para a pesquisa do Atlas. E a temática da juventude sempre me foi muito cara e sempre que possível tentei trabalhar junto com esse recorte e para avançar, porque eu sempre achei que era uma população meio negligenciada, esquecida e que merecia um pouco mais de cuidado e carinho. Então, vou deixar os meus colegas se apresentarem também. Pode ir, Danilo. Oi, Matheus. Oi para todo mundo que está acompanhando aqui o lançamento do Atlas, acompanhando o festival. Eu me chamo Danilo, eu sou um homem de 32 anos, de pele negra clara, cabelo cacheado curto, uso brincos, estou usando 2 argolas, uma blusa com a bandeira LGBT, tenho uma barba impecável, elogiadíssima na balada, e sou ator e jornalista do Instituto Veredas. Sempre atuei com as pautas dos direitos humanos, da participação social, da cultura, da comunicação, e estou aqui para apresentar um pouco desses dados. E queria convidar aqui a Laura para apresentar um pouco da trajetória dela no trabalho do Veredas e também, gente, saudar, né, o trabalho dos intérpretes. Que maravilha que a gente está tendo interpretação em Libras e acessibilidade nesse momento tão importante, né? É isso, minha gente. Oi, pessoal, eu me chamo Laura, eu estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher branca, eu também tenho 32 anos. A brincadeira que a gente faz é que quando o Atlas começou eu ainda era jovem, e agora eu já sou uma mulher adulta, quase idosa. O meu rosto é redondo e branco, e essa é uma característica que marca minhas bochechas bem rechonchudinhas. Meus olhos são castanhos, meu cabelo é castanho e tem pontinhas loiras, e eu tô com um cachecol verde e rosa e um fone de ouvido grande, preto, para poder me comunicar melhor com vocês. Quero, assim, falar da minha satisfação de estar apresentando essa etapa do Veredas, que pôde buscar tantos dados, tantas pesquisas para informar melhor os nossos caminhos das juventudes, mas, acima de tudo, a parceria imensa que foi possível fazer para a gente construir o Atlas. Realmente teve muita gente engajada, a gente vai contar um pouquinho isso mais para vocês, mas, acima de tudo, a gente precisa reconhecer todo o pessoal que está aqui na produção desse festival, pensando o Atlas desde o início, fazer um agradecimento assim gigante, tanto para a Mari e para o Barão, quanto para a equipe incrível das gurias que estavam fazendo todo o design, toda a comunicação, para o nosso produtor do festival. Então, esse trabalho vocês estão vendo, está lindo, está impecável, e é um prazer e um privilégio poder estar aqui. Então, hoje me coube também a tarefa de passar slides, então eu vou pedir só aquele momentinho para carregar aqui e já passo a palavra para a Carol começar a contar para vocês essa beleza que a gente construiu juntos. É isso, pessoal. Não deixem de seguir a página do Atlas aqui no YouTube, no Instagram, interagir conosco aí no bate-papo. Bom, gente, então vamos começar aqui. A gente tem muitas descobertas para compartilhar, mas a gente sabe que para encontrar respostas a gente primeiro precisa fazer perguntas, né? Então eu queria contar para vocês um pouco sobre os questionamentos que guiaram o trabalho que a gente fez para o Atlas. E a primeira delas
quem são as juventudes brasileiras, né? A gente precisa saber quem são os e as jovens que vivem hoje no Brasil. E não é à toa que a gente está falando de juventudes no plural, né? No festival inteiro. É porque a nossa juventude, ela não é única, não é homogênea. Ela é uma juventude cheia de diversidade de experiências, de formas de existir, enquanto pessoa jovem no Brasil. E é essencial para que a gente encontre caminhos que a gente identifique e reconheça toda essa pluralidade, né? Então, em seguida, o que a gente se questiona é o que já foi feito até hoje para garantir esses direitos previstos no Estatuto da Juventude e o que a gente ainda precisa fazer, onde que a gente tem falhado, onde a gente precisa avançar um pouco mais. E dentro desse universo todo de coisas que a gente descobriu, o que já foi feito, a gente quer saber o que dá mais certo para encarar esses desafios que as nossas juventudes vêm enfrentando. Para andar nesse caminho, a gente acredita que é uma caminhada que a gente deve fazer de mãos dadas, uma tarefa coletiva, e para isso a gente também tem que olhar como cada pessoa, cada instituição, cada organização no Brasil pode, o que essas pessoas podem fazer para apoiar o pleno desenvolvimento das juventudes, né? E tudo isso, sem dúvida, sem perder de vista o questionamento importantíssimo que a gente ressalta sempre é como fazer tudo isso estando atentos e atentas para que a diversidade da juventude seja respeitada e que nesses processos de formulação de políticas e intervenções a gente não deixe nenhum grupo para trás. E aí, minha gente, chega o momento da gente se perguntar, né? O que é que o Veredas faz, né? O Veredas, ele é uma instituição que nasceu em 2016 com o objetivo de construir pontes entre a gestão pública, a academia e a sociedade civil. Então, o nosso trabalho é apresentar alternativas que geram mais acesso ao conhecimento técnico e científico para a execução das políticas públicas. Um conhecimento que também oferece mais informações para a sociedade civil poder cobrar o governo, para a academia, né, para as universidades, os pesquisadores poderem trabalhar todos esses dados, oferecendo essas informações para que o poder público possa criar essas políticas públicas. Infelizmente, né, todas essas evidências e dados que a gente tem aí no mundo inteiro sobre juventude, muitas vezes ficam distantes das pessoas que são responsáveis por tomar as decisões. Então, o nosso papel, a partir da tradução do conhecimento, é justamente informar a construção de políticas, né, para que elas sejam informadas por evidências reais, concretas. Então, na prática, o trabalho do Veredas consiste em visitar uma série de plataformas, bancos de dados, de pesquisas, de ferramentas em todo o mundo, e a gente procura saber o que é que já foi feito e o que é que não foi feito em relação a determinado tema. Nesse caso, os temas relacionados à juventude. Então, a gente também faz parte de uma rede internacional que atua com evidências. A gente se pergunta quais são as políticas que são eficazes e quais são as políticas que não são eficazes. A gente mapeia tudo isso e coloca mastigadinho numa publicação que fica ali prontinha para o gestor, para o tomador de decisão, para os pesquisadores, para a sociedade civil saber o que fazer. Quando a sociedade civil está embasada dos dados técnicos, ela consegue cobrar muito melhor os governos, né, diante dos seus direitos. Então, as políticas informadas por evidências, elas ajudam o poder público a economizar dinheiro, inclusive, para investir naquilo que realmente funciona. Então, por exemplo, se eu tenho uma pergunta, reduzir a maioridade penal funciona, ajuda a reduzir a violência? A gente sabe que não. Mas por quê? Então, a gente, a partir das evidências, mostra que isso não funciona, que na verdade é até um movimento contrário, né? Que reduzir a maioridade penal potencializa a violência. Então não é só uma questão de opinião, é uma questão da gente trazer os dados técnicos que subsidiam todas essas informações. Então foi isso que a gente fez no Atlas da Juventude, com esse material aí que está todo mundo podendo ter acesso, sendo lançado essa semana, e aí é justamente o que a gente deseja, né? Que todo mundo possa compreender mais dos 11 direitos que a gente tem, no Estatuto da Juventude, a partir desse material que está aí bonitinho, acessível, para todo mundo poder ter acesso às informações que a gente levantou. Não é isso, Laura?
Gente, e vocês já entenderam pela fala do Danilo que não é possível levantar todas as informações sozinho, né? Então, o Veredas, em todos os seus projetos, trabalha em conjunto com diferentes atores-chave, com o pessoal da sociedade civil, nesse projeto, óbvio, com as juventudes, com o setor privado, com as gestões, e o tipo de informação que a gente foi buscar, a gente foi para todos os lugares, a gente queria encontrar o máximo de informação possível sobre todos os direitos do Estatuto. E aqui estão só um pouquinho dos números do que na nossa etapa do projeto a gente conseguiu levantar. Então, foram 250 estudos internacionais contando sobre políticas e programas que estavam endereçando direitos das juventudes e quais os efeitos que foram observados, se eram positivos, se eram negativos. 239 publicações do Brasil e da América Latina, que agora já estão lá no site, na Biblioteca das Juventudes, para vocês navegarem. Junto com isso, a gente criou também uma mediateca com 75 sites e vídeos e vários conteúdos que foram produzidos para e com jovens. No ano passado, em vigência das eleições, a gente também fez uma agenda municipal num processo super participativo, evidenciando os principais dados que quem estivesse fazendo, concorrendo nas eleições, deveria estar atento para afirmar o Estatuto da Juventude, e essa agenda também está disponível já no site. Para o relatório final, que vai estar disponível agora no sábado, como grande fechamento do nosso festival, a gente fez 5 rodadas de validação nacional envolvendo todo esse povo que eu mencionei. E apesar de tudo, de todas essas informações que a gente buscou, ainda teve lacunas, ainda teve lugares onde dados faltaram, e aí a gente contou com uma contribuição preciosa de 24 comentadores e comentadoras que nos emprestaram seus aprendizados, seus saberes, e conseguiram construir box e depoimentos de informações super relevantes que estavam faltando nos dados que a gente tinha levantado até então, e com a generosidade dessas pessoas a gente conseguiu cobrir um pouco mais dessas lacunas. Então o Atlas tem muitas mãos, muitos cérebros, muita gente pensando junto, muito coração também, e é disso que a gente vai contar um pouco para vocês, porque são muitos dados, mas também é muito afeto. Então, a primeira mensagem assim que eu gostaria de trazer para vocês, que já foi falada várias vezes aqui durante o evento, mas eu sinto que a gente não pode deixar de ter a dimensão do tamanho que é essa juventude. É 1/4 da nossa população, gente, é gente demais para a gente correr o risco de virar as costas, né? Então, investir na nossa juventude hoje é promover justiça, é promover desenvolvimento social. Os jovens são o nosso maiores agentes de mudança e são uma referência muito importante para as gerações que estão começando a se desenvolver e as gerações que já estão nesse mundo há muito tempo e precisam aprender com jovens e precisam também receber, às vezes, nossos cuidados, né? Então, quando a gente fala desse 1/4, também não é 1/4 que todo mundo é igual, é 1/4 com muita diversidade. Então, para pensar a política para a juventude, a gente tem que considerar, por exemplo, uma grande maioria de juventude negra, então 61% dos nossos jovens são negros, pretos e pardos, né? 6,8 milhões de jovens vivem na zona rural e a gente sabe que tem uma tendência na pandemia de ter um crescimento também dessa população, então como é que a gente olha com carinho para esse povo? 6,6 milhões de jovens são jovens com deficiência e a gente também tem uma representação significativa na população em situação de rua de pessoas jovens, então são pessoas habitando locais diferentes, tendo experiências de vida distintas, e um dado que nos deixou muito triste sempre que a gente encontrava e que obviamente precisa ser pensado com muita seriedade, é que frequentemente essa diversidade de experiências significa violação de direito, né? Então a gente já vem conversando desde ontem com depoimentos muito significativos de jovens a respeito de quantas essas violações cerceiam a possibilidade de viver, né? E a gente observa, então, que 51,6% dos nossos jovens são vítimas de violência letal, a grande maioria deles também são pessoas negras.
O acesso ao ensino médio também é distribuído de uma forma desigual, com maior representação de pessoas da camada mais rica do nosso Brasil e uma menor representação das pessoas da camada mais pobre. A gente tem experimentado crescentes números de violência contra a mulher e violência contra a população LGBTQIA+. Então, tudo isso são coisas para a gente ter um olhar muito atento, porque às vezes a gente chega a um ponto de violação tão grave que o direito de ir e vir, né, um dos primeiros direitos que a gente pensa, quando pensa num país democrático, numa Constituição, é violado, por exemplo, para pessoas com deficiência, quando só 11,7% das frotas de ônibus são adaptadas. Então, a gente precisa ter cuidado urgente para que essas violações acabem, para que a gente consiga realmente integrar e possibilitar que essas pessoas não só sobrevivam, mas tenham uma vida plena, uma vida feliz, uma vida potente. E é dessa potência que eu quero falar para vocês, porque a despeito de todos os dados difíceis que a gente encontrou, tem muitos dados que nos levam a um grande otimismo, sabe? E especialmente em relação à potência da nossa juventude, quando a gente foi ver comparações do Brasil em pesquisas que comparavam o nosso país com diferentes países, inclusive países desenvolvidos, a nossa juventude tem uma pontuação muito alta em alguns âmbitos que são super interessantes. Então, um deles é o engajamento com atividades empreendedoras. A nossa juventude realmente se engaja e tem interesse de se engajar em atividades empreendedoras. E um dado complementar e super interessante é que se a gente mantém a juventude estudando e ou trabalhando, a gente evita prejuízo de até 1,5% do produto interno bruto. Então, investir no jovem é investir na economia do país, né? Em tempos que isso também faz parte de tanto discurso, estão aí os dados para nos provar que sim. Cada dinheiro que a gente põe na nossa juventude, a gente recolhe depois no nosso país, seja evitando prejuízos ou gerando ganhos mesmo, né? Além disso, a nossa juventude pontuou em 11º lugar entre 30 países no domínio de tecnologia da informação e comunicação. Então, que importante a gente poder reconhecer, especialmente nesses tempos de pandemia, essa habilidade, poder pensar como essa habilidade pode se tornar cuidado com pessoas idosas, pode se tornar oportunidade de inserção no mercado de trabalho, pode se tornar jovens criando aplicativos e canais de comunicação para nos manter informados, para tornar a nossa vida mais fácil. Então, vamos investir nessa potência da juventude. Obviamente, para isso é necessário democratizar o acesso à internet, né? Porque ainda é muito distribuído de uma forma desigual no nosso país. E um dado que nos chamou muita atenção, tanto nas pesquisas que a gente encontrou, quanto na etapa qualitativa, nas conversas que a Talk fez com as juventudes, né, é o quanto a nossa juventude tem um interesse com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. E esse é mais um indicativo do quanto a juventude tem um senso de justiça muito aguçado, tem um compromisso muito importante com a sociedade como um todo, com o futuro das nossas gerações. Então, para um tema tão relevante como meio ambiente e desenvolvimento sustentável, tá no topo dos interesses das nossas juventudes, isso significa muito. E um dado muito relevante que a gente encontrou quando estava se perguntando sobre o que funciona e o que não funciona para fomentar essas potências, onde que a gente pode colher os resultados mais interessantes, é que todo mundo, óbvio, quer na sua vida mais do que o básico, mas frequentemente a gente pensa só no básico. Então, quando a gente pensa em direitos, a gente está pensando, vamos afirmar aí saúde, educação, trabalho, segurança pública, mas esquece de vários outros direitos que são importantes e que todo mundo quer poder experienciar, quer poder gozar. E um dado legal que a gente encontrou é que oferecer o básico não só é importante, mas não é o suficiente, mas também traz para nós uma dimensão de que quando a gente se esforça em oferecer mais do que o básico, a gente colhe resultados para diferentes áreas, né? Então, pensar a juventude como uma agenda que é intersetorial é algo super importante e eu vou trazer alguns exemplos de informações que já constam lá no nosso relatório. Ao investir num programa de esporte e lazer, numa das pesquisas que a gente levantou, se encontrou uma
colheita de resultados positivos para os direitos de saúde, de segurança pública, de trabalho e de meio ambiente. Uma outra política que a gente levantou também relacionada a hortas comunitárias mostra que as hortas comunitárias não só melhoram a conscientização sobre a natureza, como colhem bons resultados para a segurança alimentar e para a saúde mental das comunidades. Então vejam como esses direitos estão interligados e como às vezes a gente pensa que investindo em esporte a gente só vai colher resultados em esporte, mas acaba colhendo, ao investir em esporte, lazer, cultura, comunicação, resultados para todos esses direitos e muito mais. Então pensar nessa agenda setorial é uma grande mensagem que o Atlas deixa, que todos os direitos possam ser afirmados, eles não estão no estatuto por acaso, eles estão lá porque todos foram considerados muito importantes, não só para o desenvolvimento pleno da juventude, mas para o desenvolvimento do nosso país. E quando a gente pensa sobre isso que a Laura acabou de falar, sobre como a gente, investindo em um lugar, a gente colhe frutos em outros lugares, a gente também descobriu que existe uma outra estratégia super efetiva para colher melhores resultados mais efetivos nas políticas públicas, que é o desenho de políticas e intervenções que sejam sensíveis à diversidade e à igualdade. Porque, além disso ser um direito previsto no Estatuto da Juventude, garantindo a diversidade e a igualdade, a gente consegue colher esses resultados muito mais efetivos nas políticas públicas. Por exemplo, a criação e implementação do Plano Nacional de Prevenção da Violência contra a Juventude Negra nos permitiu colher um resultado de redução de 15% na violência contra jovens negros no Brasil. E, da mesma forma, o incentivo de práticas esportivas em populações indígenas traz resultados como aprendizado e transmissão das tradições culturais indígenas e da prática espiritual, além de, obviamente, colher resultados relacionados à promoção de saúde, prevenção de doenças, fortalecimento de laços comunitários. Então, esses são exemplos muito nítidos de como a diversidade ela não tem que ser só um compromisso ético. Obviamente, ela precisa ter um compromisso ético, mas é também uma forma efetiva de colher resultados positivos para as mais diversas áreas sociais da vida dos jovens e da sociedade como um todo, né? Só que, assim, para a gente avançar nesse processo, existe um desafio que é justamente manter em mente e cuidar dessa diversidade para garantir que ela esteja presente no nosso pensamento na hora que a gente está formulando políticas públicas. A gente não cansa de reforçar o tamanho da pluralidade. Vocês, olha, é capaz de vocês encherem o saco de tanto que a gente vai falar isso, porque é muito importante. Ao longo do Atlas, a gente fez questão de costurar com o fio da diversidade a nossa discussão sobre todos os direitos e todos os levantamentos de informações, de conhecimentos que a gente fez, porque ela atravessa todas as áreas da vida das jovens brasileiros, né? E a gente sabe que cada grupo tem experiências diferentes e cada um enfrenta desafios específicos, como mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas indígenas e quilombolas, população rural e ribeirinha, pessoas em conflito com a lei, em situação de privação de liberdade. E esses são só alguns grupos que a gente está destacando aqui, porque, na verdade, existem muitas formas de existir. E muitas pessoas, inclusive, se encaixam em mais de um desses perfis ao mesmo tempo, né? Então, a moral de entender isso é que a gente tem que ter um compromisso para trabalhar a fim de que a diversidade não acabe virando desigualdade, que é o que a gente está vendo acontecer há tanto tempo. E o conceito de equidade é sobre isso, é entender que pessoas diferentes precisam de cuidados diferentes. E existem formas concretas de colocar isso em prática na hora que a gente está pensando programas e políticas públicas, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês com plena segurança, por exemplo, é que a gente sabe historicamente que mulheres acabam cumprindo funções e ocupando o papel de cuidados domésticos com as crianças e com os idosos das famílias. Então, para que a gente possa garantir a participação de mulheres, tanto na educação, no trabalho, nas políticas públicas em geral, a gente precisa oferecer, por exemplo, atividades em horários alternativos ou auxílios financeiros, benefícios como passe
vale transporte para transporte público, para que elas possam chegar lá, serviço de cuidado infantil para garantir que elas tenham onde e com quem deixar essas crianças em segurança e possam, enfim, fazer parte de tudo isso que tem acontecido há tanto tempo com menos presença das mulheres. E um outro exemplo que eu não posso deixar de citar, que é essencial, é colocar os jovens na mesa da formulação, da construção das políticas públicas. A gente precisa dar espaço para os jovens falarem e opinarem no processo e estarem presentes. Então, tem muito mais ideias de como colocar tudo isso em prática lá no Atlas. A gente convida vocês a visitar lá, porque todos os capítulos têm ideias e dicas de como tomar cuidado para garantir a diversidade nos processos de formulação e no trabalho que a gente for fazer daqui para frente. E aí, minha gente, diante de tudo isso que a Carol trouxe, que a Laura trouxe, né, o que que a gente pode fazer? A gente sabe que a gente tem que arregaçar as mangas, se mexer, mas o que significa isso, né? Significa cobrar do Estado a implementação de políticas públicas efetivas para que a gente possa justamente aproveitar esse potencial dos jovens no nosso país, um potencial que a gente já constatou que está sendo desperdiçado. Mas não é somente isso, né? A gente não pode só ficar lá cobrando, a gente também tem que fazer alguma coisa além disso, e é colocar a mão na massa. Então, o que é que os gestores públicos podem fazer, né? Eles devem formular políticas públicas informadas por evidências, inclusive utilizando o Atlas da Juventude, porque deu muito trabalho para construir essa publicação ao longo desses últimos anos. Então, utilizando o Atlas da Juventude como norteador, tá tudo mastigadinho aqui, pronto para ser implementado, para subsidiar as reuniões e a implementação, a criação dessas políticas. Os pesquisadores, né, nas universidades, os pesquisadores nos institutos de pesquisa, eles devem procurar os temas onde a gente tem lacunas de conhecimento. E o Atlas da Juventude já mostrou quais são essas lacunas que a gente precisa de mais pesquisas nessas áreas. Então, essa seria a contribuição de quem está aí nas academias, nas universidades, nas faculdades, estudando os temas da juventude. Setor privado, né, tem muita coisa para fazer, e o que a gente mais enxerga necessidade é justamente que fomentem ações para jovens de periferia, jovens rurais, né, ações para pessoas com deficiência e diversos outros segmentos que passam por vulnerabilidades sociais que a gente sabe que existem de maneira tão agressivas no nosso país. Então, é importante que o setor privado ele tenha compromisso social, porque isso volta, né, é algo que é bom não só para os jovens, né, não só para a sociedade, mas também para a própria empresa. E a juventude, a gente pede, né, sugere que participe cada vez mais dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, do Conselho Nacional de Juventude, que são órgãos consultivos de políticas públicas, pede que participem das conferências de juventude, né, que são esses espaços importantíssimos para a democracia no nosso país, para que nenhuma decisão seja tomada sem a participação dos jovens, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, eu falo nós, mas eu já estou com 32, hein, gente? Estou aqui, ó, de gaiato no navio. Então, é importante a gente lembrar que a gente tem uma grande história de lutas por trás do Atlas, né? A gente está sendo pioneiro hoje, nesse momento, quando eu digo a gente, todas as instituições envolvidas no lançamento do Atlas, tá, gente? Não é só o Instituto Veredas, é uma gama de atores, parceiros, todo mundo que se envolveu nesse projeto. A gente está sendo pioneiro e está sendo inédito na forma de organizar essas informações, mas esse movimento todo não começou agora. Teve muita luta dos movimentos sociais, muita participação comunitária. E aí, em 2005, fruto da pressão popular, a gente viu a criação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude. Foi um marco importantíssimo para as políticas de juventude no país, porque ali a gente conseguiu estabelecer um diálogo mais direto com o governo federal para a implementação dessas políticas, né? E aí, para que serve um conselho? O que é um conselho, né? O conselho é um espaço democrático onde os jovens se candidatam e são eleitos para ajudar a gestão a construir políticas públicas, perdão. Então, são os conselhos que organizam as conferências de juventude. Essas conferências, elas geram um relatório final que ajuda os gestores a tomarem as decisões certas. Então, os conselhos participativos, eles ajudam a incidir no parlamento brasileiro, né, nas conversas com os deputados, com os vereadores, com os
os nossos parlamentares, senadores, há também incidência no judiciário, nos governos federais, no governo federal, nos governos estaduais, municipais. Então, toda essa luta, gente, acabou resultando, a gente está vendo aí nessa linha do tempo, né, diversos marcos legais, acabou resultando no nosso Estatuto da Juventude, que é uma lei sancionada em 2013, é um documento de referência com os nossos 11 direitos que subsidiam a nossa pesquisa e o Atlas da Juventude. Então, a gente precisa fortalecer essa participação social, porque não é uma questão que está ali posta para sempre, né? Dependendo de cada governo, as conferências de juventude podem acontecer ou não, os espaços de participação social podem ser fragilizados ou não. Então, a gente tem aí uma 4ª Conferência Nacional de Juventude, que estava prevista para acontecer em 2020, veio a pandemia e não aconteceu. Então, o nosso papel é não deixar esse espaço participativo morrer. A gente tem que se mobilizar para realizar a 4ª Conferência Nacional de Juventude, tem que arregaçar as mangas, e quando a conferência chegar, a gente tem que ter o Atlas debaixo do braço, como se fosse a nossa Bíblia, para subsidiar a construção desses relatórios e para que a gente possa dizer para os gestores e gestoras no nosso país o que é que a gente quer no nosso município, o que é que a gente quer no nosso estado, o que é que a gente quer no nosso país. Então, procure as conferências, os conselhos municipais no seu território. Se você não souber onde é que está esse conselho, se esse conselho não existir, porque tem muitos municípios que ainda não possuem conselhos de juventude, você pode criar esse conselho, existem regimentos que norteiam isso, os conselhos estaduais, eles podem ajudar a criação dos conselhos municipais, o Conselho Nacional também pode ajudar na criação desses espaços participativos. O que a gente não pode é ficar parado, principalmente porque a gente está vivendo um momento de fragilização de diversos direitos nossos, a gente sabe disso. A gente viu recentemente o decreto 9.759, um decreto de 2019 que extinguiu quase 700 órgãos consultivos de participação social da esfera federal. Então, isso significa que é menos sociedade civil, menos povo dentro do governo. É mais eles fazendo do jeito que eles querem, sem escutar a população. Por exemplo, a gente tinha um conselho da pessoa idosa super ativo que foi extinto. Por que o Conselho Nacional de Juventude não foi extinto? Porque existe uma legislação que subsidia e garante o estabelecimento desse espaço, que é o Estatuto da Juventude. Então, a gente tem que brigar para que essa legislação seja sempre implementada, para que esses espaços participativos aconteçam e para que a gente não fique parado. Temos potencial para estar sempre em movimento. Juventude é movimento, Atlas é movimento, nós estamos aqui em movimento e muito felizes por estar nesse espaço. Não é isso, Carol? Gente, fazer a pesquisa do Atlas teve vários momentos difíceis, doeu ficar sabendo de algumas coisas, sabe? Mas teve muito mais momentos de esperança. Então, a gente queria garantir que o que a gente trouxesse aqui para o festival fosse também uma injeção de ânimo e de esperança para todo mundo. E quando eu estava tentando me preparar para encontrar a melhor forma de comunicar toda essa imensidão do Atlas, em só alguns minutos, eu passei dias escrevendo, reescrevendo rascunhos, e depois de um tempo eu percebi um padrão, uma coisa que sempre ressurgia, que sempre se repetia. E essa coisa era a palavra possível. E daí eu lembrei de uma amiga que gosta muito de uma frase que diz: um pouco de possível, senão eu sufoco. E foi aí que eu entendi todo o potencial, todo o poder que mora por trás dessa palavra, o poder de síntese que ela tem para falar dessa pesquisa, porque o Atlas é oxigênio, é respiro, o Atlas é um pouco de possível. Então, é possível olhar e ouvir as juventudes com mais cuidado, é possível entender que são inúmeras e distintas as experiências de cada jovem, é possível pensar caminhos para melhorar a realidade dessas juventudes, é possível se inspirar em outras experiências que deram certo, é possível construir um país melhor com e para os jovens. E é possível, acima de tudo, reconhecer a potência que mora na nossa juventude. É ela que vai nos levar adiante. Então fica essa mensagem final cheia de afeto e energia de luta em defesa das juventudes brasileiras. E a gente convida todo mundo também para acessar o site e as redes sociais do Veredas, é @Instituto Veredas no Instagram. E na bio vocês encontram o link para o site, que a gente tem muitos trabalhos legais também para além do ato. Muitíssimo obrigado, Veredas.
muitas palmas para nós. Obrigado mesmo pela apresentação de vocês. Essa sua fala, Carol, para encerrar, me deixou muito emocionado, porque eu de fato acredito no que você falou, assim, um pouquinho de cada vez, um respirozinho de cada vez, e a gente consegue se fortalecer. Eu tenho alguns comentários, enfim, pela apresentação de vocês, para a gente começar a dialogar e ir para a parte das perguntas. E eu acho interessante que vocês trazem essa coisa das dúvidas. Vocês tinham inquietações, perguntas, desde quem são as juventudes do Brasil, quais lacunas precisam ser preenchidas para a gente efetivar os direitos dessas juventudes, e também como não deixar ninguém para trás, né? Que, enfim, acho que é das questões mais complexas que a gente tem vivido nos últimos anos, que é de pensar mesmo como criar uma política que atenda à necessidade, que atenda às especificidades, peculiaridades, subjetividades de todo mundo. Enfim, isso se mostra com essa fala do Danilo, da nossa participação nesses espaços, né? De se fortalecer e poder estar lá para ter voz também, né? Nessa construção. Acho que uma coisa que também me chamou muita atenção nesse processo todo é que essas perguntas também me guiam individualmente, assim, tipo, elas me provocam a me perguntar qual é o meu lugar enquanto jovem, que é tão subjetivo, tão particular, mas que, entendendo a importância e o quão isso é valioso, eu consigo transformar isso em potência para defender os meus direitos. Enfim, eu sou um jovem que fez faculdade de Relações Internacionais no interior de Pernambuco, zero área de estágio, por exemplo, para poder entender o que era esse mundo. Eu fui fazer estágio num movimento de mulheres trabalhadoras rurais. Eu tinha que pagar meu mototáxi para ir e para voltar. Eu fazia um estágio voluntário, eu não ganhava para ter estágio. E daí eu fui para lá porque eu fiz, nossa, isso me chama muito mais atenção. O que é que eu aprendo com essas mulheres que são resistência desde sempre, assim? Então, essa especificidade de como a gente se constitui, eu acho que é o que é mais poderoso. Sem romantizar, que eu sei que existem pessoas e jovens no Brasil todo que passam por situações muito violentas, muito problemáticas, muito pela ausência do Estado e de políticas informadas por evidências para construir esse futuro e esse desenvolvimento com maior qualidade. E daí eu fico de novo com essa inquietação. Gente, eu vou trazer esse dado de novo. Somos 1/4 da população do Brasil. Somos 50 milhões de pessoas. A gente consegue transformar a política. Na última eleição, 50 milhões de votos elegeram o presidente atual. Imagina se toda a juventude se organiza, se mobiliza para eleger um presidente jovem. Eu sei que tem que mudar lá a Constituição, porque tem uma idade mínima, que é uma idade muito alta para você conseguir ser presidente, mas eu acho que é importante a gente conseguir ter a dimensão da força que a gente tem, e sendo 50 milhões no Brasil, é muito importante a gente poder se ver também nos espaços. Isso é algo que atualmente eu não vejo. Quantas pessoas que compõem o Congresso Nacional, entre deputados e senadores, são jovens? Quantas dessas pessoas viveram realidades que dialogam com a realidade que eu vivi, assim? Onde estão as pessoas jovens nos espaços de tomada de decisão nas grandes empresas, nas universidades, nas organizações da sociedade civil? Onde estão os jovens nisso, assim? Eu tenho muito privilégio de trabalhar no Engajamundo, que é uma organização que foi fundada e até hoje é feita por e para jovens. Então, ninguém que compõe o Engajamundo está fora da idade da faixa etária de juventude. As pessoas que, enfim, a gente acabou dando essas brechas, eram pessoas de comunidades tradicionais e de população originária, que a gente entendia que já há uma discussão no Brasil sobre a ampliação dessa faixa etária, mas como é que a gente transforma e fortalece essas pessoas a partir dessas particularidades, né? O Danilo fez uma fala que acho que dialoga muito com a trajetória minha. Eu já participei da co-criação de 2 conselhos de direito lá em Caruaru, na minha cidade, onde meus pais estão me assistindo agora. Um conselho para a população, de políticas públicas para a população LGBT, e um conselho de políticas públicas para a juventude. E foi uma experiência incrível, assim, de entender como a gestão pública funciona, como esses mecanismos, na teoria, eles são incríveis, eles estão ali realmente para propiciar a participação das juventudes, enfim, dos cidadãos e cidadãs nesse espaço. Precisa, obviamente, ser aprimorado. Algo que a gente já falou também é que esses espaços precisam saber também como acolher essas juventudes, essas subjetividades e essas pessoas.
E por isso, eu sigo para uma primeira pergunta que a gente tem aqui para o pessoal do Veredas responder, e peço que seja uma resposta um pouco mais sucinta, que a gente recebeu uma pergunta lá do chat, e acho que é legal poder responder e interagir com o nosso público. Primeiro, como uma pesquisa como o Atlas pode contribuir para garantir o pleno desenvolvimento da juventude no Brasil? Bom, gente, agora que eu sei que a família do Mataus está assistindo, eu vou só fazer uma pausa para dizer. A gente conheceu o Mataus nas rodadas de validação do Atlas, onde ele participou com toda essa maravilhosidade. E eu quero agradecer muito, Mataus, por estar aqui mediando esse momento tão importante para o Veredas e partilhando a tua experiência com a gente. Então, essa pergunta é muito interessante, assim, porque o risco que a gente não pode correr é do Atlas virar uma publicação, um repositório, um site, um movimento que é tão bonito, tão potente e que acaba numa gaveta virtual ou física, né? Então a gente precisa mesmo agora fazer um trabalho de pegar cada um desses capítulos que endereça diferentes direitos do Estatuto e construir agenda em cima, né? Todos os capítulos têm a parte do mão na massa, que é essas sugestões que o Danilo trouxe algumas sobre como gestão, pesquisa, setor privado, sociedade civil, jovens podem atuar, mas a gente sabe que a atuação é estratégia, então a gente precisa tomar conhecimento desses dados, que muitas vezes são dados difíceis, são dados duros, e a gente precisa amolecer eles para fazer uso deles cotidiano, ter eles na ponta da língua, seja para a gente poder fazer os nossos debates nos coletivos, seja para a gente poder ir ocupar esses espaços de representação, seja para quem está formulando política poder escolher caminhos de apostas que pareçam ter maior efeito positivo, de acordo com o que as pesquisas estão dizendo, para a galera que está fazendo pesquisa poder olhar para todas as lacunas de conhecimento que a gente encontrou e se engajar em procurar respostas, né? A gente tem tanta coisa para estudar aí no mundo, tanta coisa para manter o Atlas cada vez mais atualizado. Ele é um primeiro esforço, assim, de ter um lugarzão onde toda essa informação está junta, mas ele vai precisar ser atualizado sempre, a gente vai precisar ainda mais mãos e cabeças pensantes aqui para manter esse Atlas sempre em movimento. Então, eu sinto que o potencial que ele tem é ser um primeiro passo muito importante para nos mostrar onde que a gente tem que concentrar esforços, onde que vale a pena apostar nossas fichas e virar debate, virar conversa de bar. O Atlas tem muita informação para todo mundo poder se encontrar e escolher as suas pautas e começar a se construir, se formar a partir delas também, né? E usar isso combinado, como tu mesmo acabou de fazer de uma forma linda, com as suas experiências de vida, apontar também no Atlas o que ficou faltando, porque a gente sabe que sempre falta, porque é muita diversidade. Então eu sinto que esse é o potencial. Obrigado, Laura. Gente, eu vou, então, seguir aqui com a pergunta que veio do bate-papo, que é uma pergunta que eu acho muito legal, que o Antônio Mendes trouxe e fala o seguinte: existem muitos gestores de juventude de Pernambuco acompanhando o festival. O que vocês poderiam falar para esses gestores? Teria um exemplo de política eficaz a partir da evidência? Acho que é um exemplo, como vocês trouxeram, né, de como políticas voltadas para o lazer, voltadas para o esporte, também afetam outras áreas. Posso comentar um pouquinho e depois Carol e Danilo completam também, né? Vocês já podem acessar no site do Atlas os sumários, e a gente fez, para quem não acompanhou ontem, um sumário bem voltado para conversar com a gestão e outro sumário voltado para conversar com a juventude, né? E todos os capítulos vão trazer políticas que foram consideradas efetivas pelas pesquisas. Então, a gente sabe, por exemplo, para fomentar a inclusão produtiva de jovens, que um acesso guiado, mentorado ao microcrédito é uma forma efetiva de poder fomentar a inclusão produtiva, fomentar também o empreendedorismo. Um outro dado que a gente encontra é que poder criar esses programas de esporte vão estar sendo efetivos não só para uma inclusão e uma vivência comunitária, mas para colher resultados positivos na saúde física e mental dos jovens, no desenvolvimento de habilidades para trabalho em equipe, para o mercado de trabalho e para a educação, e melhoram também o desempenho escolar.
Em relação à educação, felizmente, a gente encontrou um monte de evidências relacionadas a como fomentar maior níveis de matrícula, menor níveis de evasão. Isso passa, por exemplo, por ter uma estrutura participativa nas escolas que engaje toda a comunidade no processo de decisão. Então, tem coisas muito legais, assim, das mais simples, intuitivas, assim como para a segurança pública manter um bom nível de iluminação urbana e um bom nível de manutenção dos equipamentos urbanos de diferentes setores ajuda na segurança pública. A mesma coisa, óbvio, para escolas que estão bem mantidas ajuda a manter os alunos e a família engajados lá, como coisas mais complexas e políticas que são realmente intersetoriais e que fazem uma costura entre tudo. Mas eu sinto que tem um dado relacionado à efetividade, que a Carol trouxe um pouco, talvez possa falar um pouquinho mais agora também, que é a questão do quanto afirmar a diversidade pode nos garantir mais efetividade das políticas. Então, Carol, se tu quiser comentar um pouquinho sobre isso, vai ser legal de escutar. Eu não canso de bater nessa tecla, me deixa falando 1 hora sobre isso que eu falo. Gente, a gente já trouxe aqui um pouco, mas eu acho que, acima de tudo, eu queria fazer um convite carinhoso aos gestores para visitar o material do Atlas, nem que seja primeiro o site ou o sumário, não necessariamente o relatório inteiro num primeiro momento, mas para se familiarizar com esses dados, para a gente entender que as juventudes têm caras múltiplas, né? Inclusive, uma coisa muito triste que a gente tem é que é muito difícil a gente localizar dados que a gente consiga dar cara às juventudes. Então, a gente não tem dado desagregado de raça, de gênero, de localização geográfica. Os números que a gente sabe de população LGBT no Brasil são estimativas e são graças a esforços de movimentos sociais e de instituições independentes, porque isso não está nem previsto como uma pergunta no censo. Então, vamos estar atentos para isso, porque, antes de mais nada, a gente precisa saber quem são essas juventudes, como ela é formada, onde elas estão, quem são, para, então, a gente ter essa sensibilidade para a diversidade na hora de formular política, porque isso realmente traz muita diferença em resultado e efetividade, né? É algo que eu acho que é uma das grandes contribuições do Atlas também, e do trabalho do Veredas como um todo. A gente sempre presta atenção nisso, porque faz diferença. Se a gente fizer uma política generalizada para um país que é tão diverso, de dimensões continentais, é impossível que ela seja efetiva plenamente, né? Então, vamos lutar para que ela seja bem cuidadosa com todas essas diversidades que a gente tem no país. Nossa, muito obrigado, gente. Vamos, eu estou apertado do tempo aqui. A produção está me avisando que a gente precisa andar para conseguir dar conta da programação hoje. Queria agradecer imensamente vocês do Veredas. Eu fico muito feliz de poder estar ocupando esse espaço, de mediar esse nosso papo aqui. Eu acredito que é só o início da nossa parceria. A gente vai se encontrar muitas vezes por aí. E além de vocês terem feito esse trabalho tão competente e tão valioso para a juventude do Brasil, eu agradeço imensamente a vocês por isso. Agradeço também a todo mundo envolvido na produção e na realização do festival. Eu queria muito encerrar o nosso papo com uma mensagem mais inspiradora. Assim. A gente falou de várias coisas difíceis, complexas, de certa forma pesadas, né? Porque, enfim, quando a gente fala do cenário, do contexto brasileiro, deste momento do nosso país, a gente não está falando de um momento fácil, mas eu acho que em momentos tão difíceis como esse, a gente tem o que a Carol falou, assim, é um pouco de possível. A gente acreditar que o Atlas pode ser um potencializador, um catalisador de ações que podem transformar a nossa realidade, é algo que, para mim, significa muito, assim. Pode parecer pouco, às vezes, da gente lançar uma pesquisa, o que é que a gente faz com isso, qual é o próximo passo. É um passinho de cada vez que a gente dá para conseguir construir um futuro melhor para a gente. Eu também queria deixar essa mensagem falando que a crise climática, social, econômica e política que a gente enfrenta talvez seja o maior desafio da nossa geração, mas não me restam dúvidas de que isso é o início da derrocada do autoritarismo, da exploração predatória do meio ambiente e do genocídio da juventude negra e indígena. Está em nós, juventudes, a possibilidade de transformar tudo isso. E eu não falo isso levianamente, eu acredito, porque é o trabalho que eu faço todos os dias e o que me faz acordar todos os dias.
E o Atlas, de novo, é apenas o começo. Inicia uma jornada muito poderosa de colaboração entre os mais diferentes atores e atrizes para um futuro melhor. Se pudermos nos unir enquanto nação, enxergar que somos 50 milhões de uns, não tenho a mínima dúvida de que podemos alcançar nossas utopias, nossos sonhos, que não são nada mais, nada menos do que atender à necessidade de seu povo e de uma forma justa e equitativa. Justiça por Kathleen Romeu. É com você, Kimani, no estúdio. Muito obrigada, Mataus, incrível. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Instituto Veredas. Obrigada pelo trabalho, obrigada por toda essa pesquisa, viu? Vamos tocar então daqui.